Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Conversas Com. Nós somos a Cadilo TV e hoje viemos de forma não é diferente de outros programas falar com Adão Martins, ele que é fisiculturista natural, e vai nos falar mais sobre o percurso dele a nível daquilo que é o fisiculturismo natural. Vai nos dizer também qual é a aceitação a nível nacional, não é, de todos os fisiculturistas, e uma abordagem mais breve, ou seja, mais bem profunda acerca do fisiculturismo. Senhor Adão, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá Jorge, muito bom dia pessoal. É uma honra, né, e prazer estar aqui e poder fazer não apenas parte, como poder agregar também no teu conteúdo e desta forma também divulgar a modalidade e fazer crescer o desporto e dar a conhecer cada vez mais pessoas aquilo que é o teu trabalho, aquilo que é o desporto e aquilo que é o desporto em Angola nesta vertente. Não é? E já agora começar a falar sobre dar a conhecer acerca do desporto, como é que encara o fisiculturismo no nosso país? Apesar de estar em crescimento, né, o fisiculturismo nos últimos anos tem estado a crescer bastante. Temos tido cada vez mais atletas e não atletas aspirantes, né, a ser atletas, mas como é que eu vou dizer, a nível institucional e para uma grande maioria das pessoas ainda é visto como, não é visto com a seriedade da melhor forma, né? Para alguns se calhar é uma questão de exibição, de moda, para outros é provavelmente coisa de desocupados. Então ainda falta um pouco de mais abertura naquilo que é a percepção e a conscientização de que o fisiculturismo é uma modalidade, assim como os outros atletas de outras modalidades têm a fase de treino, a fase de preparação, a fase de descanso e a fase de competição. Né? Porque muitas das vezes as pessoas dizem, mas a vossa competição é mais uma demonstração aparente, né? Uma demonstração física do que uma prova de esforço. Na verdade, nós temos a nossa competição, sim, nós temos que exibir aquilo que foi o nosso preparo durante meses e muitas das vezes durante anos. Mas não existe a questão de levantamento de peso, porque não é a ideia. Existem critérios nos quais nós temos que estar enquadrados e naquele momento nós temos que fazer uma demonstração de todo um trabalho que foi desenvolvido ao longo de um tempo. Então, em palco nós não fazemos uma comparação ou uma competição em termos físicos, vamos dizer, um para um, certo, né? Ou em equipas, mas não é simplesmente subir a palco e estar ali a sorrir ou a fazer o rosto estrancado ou cara trancada, né, expressões, porque é muito mais do que isso, né? Então, como existem outras modalidades em que as pessoas chegam para lá e também não têm a questão do esforço físico como tal. E assim como já é respeitado em outros países, já existem campeonatos nacionais, campeonatos mundiais, eu espero que um dia nós consigamos chegar neste nível. Já temos os primeiros percussores no fisiculturismo cá no país? Sim, aqui em Angola o fisiculturismo já leva muito tempo. Nós temos atletas que podem não ser dos mais antigos, mas, por exemplo, diríamos que são dos mais representativos. Por exemplo, tem o Mestre Pichu, que hoje ele continua a competir na categoria profissional, já como Master também. Temos a nova geração, né, onde tem o Yuri Valentim, tem o Aquiles, que por acaso eu e ele somos da mesma equipa. Temos o Júnior, tem o Mário Faria, tem o Perola, que também é um excelente treinador. A nível de treinadores, também temos excelentes ex-atletas. Tem também o Daniel Major, que também é meu colega e tem um trabalho excepcional. Já existem muitos, então? Não, existem muitos atletas nacionais bons em várias categorias. Na Men's Physique, por exemplo, temos o Danny Sexy, temos também o Levi, o Florisvaldo, né? Então, assim, poderíamos ficar aqui a mencionar sem parar, né? E temos muito potencial cá em Angola. Por exemplo, temos um treinador que eu admiro muito o trabalho, apesar das
poucas condições que ele tem, que é o Nequinho, o NK, que é o Team Scorpion. Temos também um leque muito grande de atletas que optaram competir fora, dos quais tem um amigo, super amigo, é como se fosse um irmão, o Yuri Batalha, e por muitas situações do género, né? Porque há mais aceitação fora em relação ao cá. assim, Talvez seja esse o motivo de muitos... É a questão da aceitação, a questão da visibilidade, porque, por exemplo, tu vais competir fora e os patrocinadores do evento são empresas e marcas que entendem o fisiculturismo, certo, que entendem a visão do fisiculturismo e o valor que eles estarem associados àquilo agrega. Tu tens companhias telefónicas, tu tens marcas de carros, então tu hoje tens atletas que vivem literalmente só do fisiculturismo lá fora. Aqui em Angola, eu já ia perguntando. Aqui em Angola, provavelmente eu esteja a ser leigo ao dizer que eu não conheço ninguém, pronto, eu não conheço, até dos meus amigos mais chegados, alguém que seja somente atleta. Na grande maioria, ele vai ser atleta e treinador, né, personal trainer, mas provavelmente vai ter que fazer mais uma ou outra coisa, porque as coisas estão cada vez mais complicadas e fica mesmo difícil. Acha que falta mais divulgação da arte, no caso? Falta divulgação, falta abertura no mercado, porque, por exemplo, nós temos, nos últimos 3 anos nós tivemos, para não falar mais para trás, mas nos últimos 3 anos, para mais, podemos até dizer nos últimos 5 anos, nós tivemos atletas nacionais a conquistarem títulos internacionais. Boa. E muitas das vezes tu tens uma ou outra matéria, mas com muito pouco destaque e depois o atleta fica esquecido. Exato. É também verdade que carece um pouco de mais ousadia e investimento por parte dos atletas, por parte dos treinadores, porque existe uma parte que tu tens de fazer por ti que os outros não podem fazer, não é? Com certeza. Mas que, por exemplo, nós temos programas desportivos e raramente o tópico sai do futebol, do basquete, do handball, do vôlei. Então, ainda não só o fisiculturismo, existem outras modalidades que também não são tidas nem achadas. Mas existem entre os fisiculturistas aquilo que se diz núcleo, por exemplo, dos fisiculturistas ou uma ordem, digamos, sim. Que rege, né? Cá em Angola tem a ANG, né? É a Federação Angolana de Fisiculturismo e Fitness, e também temos uma federação que é a IFBB. Para este ano está previsto o primeiro show da NPC, que é uma outra federação, mas a vantagem que nós temos cá em Angola é que, apesar de existirem várias federações, o pessoal que está dentro desta área, direto ou indiretamente, está sempre em contacto, conhecem-se uns aos outros, então ainda, e graças a Deus, não existe muito, ou existe, se existe pouco, a questão da rivalidade de que eu sou dessa liga, eu sou daquela. Existem algumas pessoas a tentar fomentar isso, mas graças a Deus as pessoas ou seja, fora dos palcos têm um ambiente muito bom, até porque saudável. É o melhor que nós temos a fazer se nós quisermos evidentemente crescer, né? Porque senão não vamos para frente. Não vai, diferente de outras ligas que eu já tive oportunidade de ver. Por exemplo, a Liga de Artes Marciais já tem tantas ligas. Isso. E basicamente competem, né? Vão bifando-se uns aos outros. Certo. E se calhar não é saudável para o ambiente. Temos, por exemplo, desculpa cortar, nós temos cá em Angola, eu se calhar vou deixar de utilizar a expressão Angola e vou falar Luanda. Que é a realidade que eu mais conheço e estou por dentro, não domino a realidade das outras províncias e por causa disso também quero desenvolver o meu trabalho. Para este ano eu me propus começar com Benguela, Namibe, Lubango e Uambo. Mas cá em Luanda temos o Paulo Moraes, ele também ele é o responsável, o CEO de um portal, é o Bodybuilding Mangolé. O Paulo faz um excelente trabalho. Apesar de todas as dificuldades, o Paulo é um guerreiro. Ele consegue organizar campeonatos aqui em Luanda e fora de Luanda. Então, por exemplo, seria alguém que, em condições normais, já devia estar num nível diferenciado, porque ele faz muito com muito pouco. E depois temos também alguém que
veio com uma nova roupagem, muita ousadia, muita determinação, muito foco e está a preparar aquilo que esperamos que seja um show diferente e com bastante potencial, que o Ricardo, né, mais conhecido por Neto do Mando, um amigo, um irmão, e ele para esse ano ele quer trazer a NPC e fazer a chave, né, da virada do fisiculturismo em Angola. Por exemplo, no Brasil, as competições quando começam, elas vão até o final do ano. Então o atleta tem a possibilidade de competir aqui, competir ali, e num ano um atleta pode fazer 10, 15, 20 provas. E quando tu fores competir contra esses atletas, tu já perdes em termos de quantidade, em termos de presença de palco. E, ou seja, um atleta que aparece mais vezes, ele acaba por ser facilmente reconhecido, não só pelos júris, como pela plateia, pela audiência. E ele tem uma possibilidade maior, não é taxativo, mas a possibilidade maior de ele conseguir patrocínios, apoios e parcerias é outra. É outra, sim. Então nós precisamos disso, nós precisamos de exposição. Então eu acho que esse trabalho que tem estado a ser desenvolvido vai ser benéfico para todos. Né? E nós aqui da TV vamos fazer questão de ajudar na divulgação do fisiculturismo. E claro, essa é sempre uma vibe mais. Nós já corremos em outras questões, mas antes eu gostava de pedir, não é que o Adão apresentasse, quem é o Adão na verdade, quando começou a treinar? Ok, pronto, eu sou Adão Martins, sou atleta de fisiculturismo. Eu comecei a treinar musculação em 2007. Em 2007, quando eu fui viver no Brasil, eu comecei a fazer musculação como tal. Antes disso, na altura eu vivia na Inglaterra, eu já frequentava o ginásio, mas só que eu não queria saber de ferros. Certo. Então eu utilizava o ginásio, porque na altura eu gostava, até hoje, para mim a minha modalidade assim, tipo, de desporto do coração é o futebol. E na altura eu gostava muito de jogar futebol, eu gostava de correr, eu sempre gostei de jogar. Ainda consegue correr? Sim, e muito bem. É tipo um Usain Bolt. Então, o que acontecia? Eu lá naquela altura eu treinava por causa do futebol, que eu sempre gostei de agilidade. E eu sempre fui muito voltado para o treino funcional. Então, tudo o que eu fazia era voltado nisso, né? Fazia treino funcional e fazia os treinos voltados a conseguir o melhor proveito, o melhor rendimento dentro dessa vertente. Então foi assim que tudo começou. Mais tarde, quando eu vou para o Brasil, eu tive contacto com a musculação em si e fui treinando de 2007 até, vamos dizer, o 2021. Sempre fiz musculação, muito mais ênfase no treino funcional e calistenia, mas eu sempre tinha em mente que havia de competir um dia, mas não tinha uma data, né? Sabia que havia de competir um dia, que era algo que eu queria experimentar. Então, isto ajudou-me, ou seja, eu tive uma base muito bem estruturada, né? Dentro daquilo que era a minha musculação como base, mas antes da musculação eu já fazia calistenia. Então, quando eu decidi começar a competir, as coisas, pronto, encaixaram-se com mais facilidade. Então, existem pessoas que não acompanharam este trajeto e de repente viram que eu comecei a treinar, então fica tipo, mas tão pouco tempo de treino, não é tão pouco tempo de treino, são mais de 15 anos, né? Então, foi basicamente assim que as coisas começaram. E porquê que eu decidi começar a competir? Assim, aquilo que se diz que há males que surgem por bem. Então, no momento eu estava a passar por uma fase em que eu precisava, uma fase não muito boa, em que eu precisava me automotivar. Eu precisava de desafios, eu precisava colocar a minha mente focada em algo, ou seja, eu precisava focar em mim. Sim. E foi um momento em que se eu não focasse em mim desta forma, provavelmente eu ia perder o foco e podia até cair numa depressão ou coisa do género, né? Que não foi um momento bom. Então foi uma altura em que eu disse, ok, eu preciso virar a chave e fazer uma coisa por mim e para mim. Então foi aí que eu disse, ok, eu vou abraçar esse desafio.
onde é que surge a questão do fisiculturismo natural? Até a data, né, em que eu decidi competir, eu nunca tinha feito uso de nenhum ergogénico, então quando eu fui pesquisando, já pesquisava antes e tinha curiosidade de fazer aqueles memezinhos. Yeah. Ela vai me perguntar, já comeste? Aí eu, olha, nutricionista já atrás. Bora? Sim, posso falar? Uhum. Bom, me chamo Thaís, eu sou formada e mestre em nutrição. Eu fiz a minha especialização voltada para a parte clínica, então trabalho aí com diversas doenças e também na parte esportiva. No ramo de desporto, eu atuo muito e acredito muito nessa parte natural, que as pessoas conseguem sim se desenvolver tendo uma alimentação balanceada, claro, direcionada para os seus exercícios, como é o caso aqui do Adão, com muita disciplina, porque precisa mesmo ter um ritmo alimentar, precisa ter um comprometimento e responsabilidade sobre aquilo que come, sobre as quantidades que come, e o Adão é uma prova viva disso, desse ótimo resultado frente a uma alimentação balanceada. E pronto, eu dediquei a minha carreira e dedico ainda a minha carreira aqui no espaço com pessoas como o Adão, para provar que nós podemos muito mais com alimentos e com disciplina, treino, obviamente, e trazendo, né, conquistando a melhor versão do nosso corpo, porque isso também, né, Adão? A gente consegue manter muito mais fácil. Muito mais fácil e longevidade, né? Com muita saúde, de forma mais saudável e a longo prazo. As pessoas me perguntam sempre, tu não comes hambúrguer, tu não comes pizza, tu não comes gelados e tudo mais. É que é a pessoa que decide se eu como, se eu não como. Já agora, essa abstinência de certos alimentos é em parte de todo o processo de treinamento ou em fases específicas? Cada parte tem a sua etapa, ou seja, cada período que o atleta está passando, ele vai ter ali uma fase que ele vai ter que cumprir, a fase de maior liberdade, a fase de maior restrição, vai depender muito se está em competição ou não, se está no intervalo entre uma competição e outra, e isso traz mais liberdade alimentar. Mas é claro que uma pessoa que busca isso a longo prazo e que conquista isso de forma natural, mesmo nos intervalos entre uma competição ou outra, tem que manter um foco cada vez mais saudável, porque depois é claro que ele não vai ter o uso de substâncias para intensificar algo que ele não conquistou a partir da alimentação. Então essa alimentação tem que ser frequente, ela tem que ser mantida em sua maioria, estando ou não o atleta em treinamento. É uma alimentação que queira deixar para nossos internautas um conselho mesmo. O que é que devem mais comer para atingir certo nível de musculação? Uma coisa que eu gosto muito de reforçar é que todo mundo que treina, seja atleta, né, que está começando, um praticante de atividade física regular ou um atleta de alta performance, é não focar só na proteína. A proteína é apenas um dos componentes que você precisa para desenvolver massa muscular. A partir do momento que você não tem uma boa base de carboidratos, que é a energia inicial e a principal que você usa, você começa também um processo inverso, que é fazer com que o seu corpo guarde gordura como uma forma de sobrevivência e te dar energia, porque na mesma aquele atleta está mantendo um nível de atividade física intenso, então acaba que o corpo faz um processo inverso de começar a armazenar gordura para compensar essa falta desse carboidrato que não está chegando, e daí o atleta, ao invés de começar a ganhar massa, desenvolver massa muscular, às vezes até tem uma redução dessa massa. Então assim, também consuma carboidratos, boas fontes desse carboidrato antes, principalmente do treino, para evitar esse acúmulo de gordura ou até mesmo essa degradação da massa muscular. Em 2022 nós competimos 2 vezes, competimos na Alemanha, ele ganhou, eu fiquei em terceiro e depois voltamos a competir no Mundial, eu acredito que ele ficou em segundo, eu fiquei em oitavo, mas desde então continuamos a manter o contacto. E o Pedro, por exemplo, este ano foi de extrema importância na minha vida e na minha carreira, porque o Pedro é dos atletas que tem dos melhores posings dentro da nossa federação, e o posing no fisiculturismo tem um peso enorme. Tu podes ter um físico brutal, mas se não souberes posar e tudo mais, e eu
a convite do Pedro e iniciativa própria também, eu fui até a Espanha para passar uma temporada com o Pedro para poder treinar e partilhar experiências, e são coisas que as pessoas olham e tipo, como é que o teu adversário te está a dar armas para tu combateres, entendes? Então, e como o Pedro, existem outros atletas. Eu, por exemplo, dentro da Federação Portuguesa, hoje, como atletas Men's Physique Pros, somos dois, eu e o Heitor. E o Heitor acaba por ser o meu adversário direto. Mas é dentro do palco, porque fora de palco nós temos uma amizade, tipo, volta e meia estamos a falar e brincamos bastante e tal. E o Heitor tem um potencial, é um atleta tremendo. Este ano, por exemplo, no Campeonato Europeu, na Alemanha ele ficou em primeiro lugar, eu fiquei em quarto. No Mundial ele não foi porque ele tinha outros planos, mas assim, competição ali no palco, que é o menor tempo, né, daquilo que é. Nós temos uma preparação que leva meses, anos, e no palco tu ficas em instantes. Então não há aquela de este é o meu inimigo, até porque assim, a tua apresentação é individual, a tua demonstração, o teu posing é tudo individual, então tu te focares no outro é mesmo perda de tempo e gasto de muita energia. Então não temos tipo, se eu disser que não existe, eu vou estar a mentir, existe, mas é bem pouca, né? Porque logo que nós descemos do palco já começamos a interagir, saímos até para comer juntos e fazemos. E eu acho normal. Sim, sim. E temos também a questão de poder marcar, olha, a próxima competição, onde é que tu vais fazer? Olha, se calhar vamos juntos, partilhamos o apartamento, partilhamos, porque a dieta não varia tanto assim. Uns fazem com arroz, outros fazem com batata, mas o frango e a carne ou o peixe vai estar ali presente para muitos. A aveia vai estar ali, o mamão, então às vezes nós fazemos isso. No meio de tudo isto, né, primeiro eu trabalhei com gêmeos, eu uma equipa portuguesa, chama-se Team Moving Forward, onde eu tinha o acompanhamento deles online, e os meus treinos fisicamente, ou seja, presenciais, eu fazia aqui em Angola com o Perola. O Perola foi o primeiro treinador angolano com quem eu tive a oportunidade de treinar assim diretamente. Acabei por fazer treinos também com posso dizer, com alguns dos melhores do mercado. Não fiz com todos que eu queria ainda, mas espero fazer e desenvolver também conteúdo, né? Fiz com o Osvaldo Viol, né, do Flash Gym. Fiz também com o Eddie Bauer, que dispensa apresentações. Também já treinei com o Petit Freire, né, o Júnior. Então foi uma troca de experiências ao longo desse período em que, perante cada treinador é um treinador, cada um tem a sua experiência, a sua metodologia. Não diria que um é melhor do que o outro, porque isto depende muito daquilo que tu queres ou daquilo que tu precisas. Mas é bom ter vários treinadores ou... Eu digo que é uma estratégia boa tu teres uma visão de todos, mas chega um momento em que tu tens que focar num, porque senão tu te perdes. Exato. Mas eu não sou apologista de que se estás a treinar com alguém não podes uma vez ou outra experimentar. Porque assim, se nós pararmos para ver, se nós olharmos para NPC, estamos a falar do Mr. Olympia, tu tens um treinador que ele é treinador de 4 a 5 atletas do top 10. Cada um desses atletas está num país. É o Katz, o treinador Katz. Ele é treinador do Vitor, o brasileiro. Ele é treinador do Ian Banks. Ou seja, ele treina vários atletas que competem no mais alto nível. E esses atletas presencialmente também treinam com outros treinadores. E nós vemos que muitas das vezes, olha, um treinador que é muito bom em desenvolver as costas ou determinado músculo é aquele, e as pessoas vão atrás. É como, tipo, na medicina. São as particularidades. Sim, são as particularidades. E tu te fechares num mundo não te faz crescer, né? Com certeza. Então foi assim. Então, depois desta equipa portuguesa,
foram passando competições e tal, eu acabei por receber um convite de uma equipa espanhola, que é uma equipa com quem eu trabalho até agora, é uma equipa que também é totalmente dedicada a atletas naturais, e nós firmamos o compromisso de melhorar os resultados de 2022. Para 2023 o nosso foco foi ter os resultados melhores que 2023. Tivemos menos competições, isso também por questões laborais e outra disponibilidade financeira, também porque todas as competições são feitas fora de Angola, o que significa investimento, né? Porque os voos estão cada vez mais caros e tudo mais. A necessidade dos patrocínios aí. A necessidade dos patrocínios. Então, isto fez com que o ano passado competisse, na teoria, menos vezes, mas depois conseguimos fazer uma alteração. Mas os resultados realmente foram melhores que 2022. Depois de uma conversa com o Júlio Balestrino, que hoje é também o meu treinador, né? Nós trabalhamos durante esse período da preparação para o europeu, mundial. Então nós desenvolvemos um trabalho muito bom e na sequência eu acabei por vivenciar, né, ou me experimentar em outras federações, né? Ou seja, eu tive a oportunidade de estrear na NPC e também estreiei-me na SPFF. Então, e os resultados foram bons, cada competição com a sua particularidade. Essas que não são competições? Sim, a NPC é uma liga, né, onde eu pude competir. Foi a última competição que eu fiz no ano passado. Okay. E eu consegui me qualificar para o Arnold Classic e para o Mr. Olympia Amador. O Arnold Classic acontece agora em abril e o Mr. Olympia acontece em setembro, outubro, acontece no final de outubro. Então, isto fruto dos resultados que eu tive na NPC. Na SPFF eu fiz 2 competições. A primeira foi o The Future Champion, que acontece na BTFF, que é a maior feira da América Latina, onde eu pude competir em 3 categorias e também consegui pegar o pódio em todas. E depois eu fiz o Favela Classic, que é também uma competição bastante popular, né, principalmente no estado de São Paulo, e onde foi que eu consegui ganhar o meu primeiro overall. Então foi algo inédito, foi algo que vai ficar na memória. Sim, cada competição é uma competição, mas existem algumas peculiaridades, né? E a SPFF, ela tem umas competições que têm assim, algumas particularidades que eu digo que, independente da liga que qualquer atleta escolher para si, que se dê a oportunidade de vivenciar, ainda que uma vez, a forma como a SPFF faz os seus campeonatos. Qual foi o primeiro campeonato que o Adão participou? Meu primeiro campeonato foi no Dubai, em 2022. Na verdade, eu fiz uma competição online para uma seletiva, para um campeonato que aconteceria em Bali, mas depois, por alguns outros motivos, esse campeonato acabou por não acontecer e, na sequência, eu competi no Dubai. Eu fiquei nas semifinais, no final depois eu fui ver, eu fiquei em 6º lugar. Eu tive que voltar para Angola por causa do trabalho. Numa semana depois eu tive o campeonato em França. Naquela altura era praticamente a minha segunda vez em palco. Estava a aprender tudo, era tudo novo, né? Tipo, não sabia se olhava para os árbitros, se olhava para a plateia, se olhava para as câmaras. Mas pronto, foi todo um processo muito bom, um processo de aprendizado. Eu recebia muitos elogios pelo físico que eu apresentava, mas em contrapartida o posing era algo em que eu pecava muito. Foi que eu comecei a perceber que algo precisava ser feito e precisava ser feito o quanto antes, porque senão chega uma altura que tu começas a te frustrar. Porque tu olhas para os outros atletas e tu percebes que tu estás com uma condição até melhor. E tu depois não percebes que... E quando vais ver as fotografias e vídeos, tu percebes, realmente... o pose deles foi melhor. O pose deles foi melhor. Isso não valeu para a competição do Dubai, mas pronto, isso aí é outra história que outro dia vamos conversar.
mas a competição de França já foi melhor. E, por exemplo, hoje eu tenho dois grandes amigos, que são portugueses também, né? E nós acabamos por nos conhecer justamente porque eu, quando fui para a França, eu já fui sozinho. Foi a primeira competição que eu fui sozinho. E eu, quando cheguei, encontrei, pronto, já falávamos assim, e eu tinha um atleta, o Tiago Caldeira, e o Matias. O Tiago Caldeira já havia competido em outras ligas antes, e o Matias também já o acompanhava há algum tempo. Então, quando eu chego em França, fomos falando, e para onde é que vocês estão hospedados? Olha, nós estamos aqui, as condições são essas, se tu quiseres vir, vem para cá, e pronto, partilhamos as contas, e disse, tudo bem. E quando nós chegamos lá, o Matias corrigia as poses do Tiago e corrigia as minhas também. E nesta mesma competição acabamos por conhecer um pessoal de França também e acabamos por ficar todos juntos. Fazíamos as coisas todas juntas e tal, fomos competir. E quando nós vamos para aí competir, eu acabei por ficar em segundo e o Tiago, o Caldeira, ficou em primeiro. Então, acho que aí surgiu uma chama, né? Porque eu perspectivava conseguir um top 1, um Procard mais para frente. Mas à medida que as competições iam passando, tu começas a ganhar mais convicção, começas a estar mais, isso pode acontecer. Então eu vi, não, isso vai acontecer, isso vai acontecer. 2 semanas depois ou uma semana depois teve o campeonato de Portugal, e eu continuei a trabalhar para estar cada vez melhor e vi que, ok, esse é o momento. E em Portugal, finalmente as coisas aconteceram. Eu saí em primeiro lugar e consegui o meu Procard. Então, e daí as coisas foram. A ideia naquele ano era depois fazer o Mundial, mas antes do Mundial tinha o Europeu na Alemanha e seria a minha estreia como Pro. Esse da Alemanha é onde saiu em quarto? Não, em 2022 eu fiquei em terceiro. Foi a minha estreia como Pro, fiquei em terceiro na minha estreia como Pro. Na minha frente ficou o vice-campeão mundial e à frente do vice-campeão ficou o campeão mundial. Então para mim foi uma honra. Foi uma honra na minha estreia como Pro ter essas duas pessoas. O campeão mundial era o Pedro e o vice-campeão era o Mr. Vegano, né? Era o Branucci, é italiano. Então foi o máximo, né? Chama-se máximo. Foi épico para mim, foi tipo, uau, porque na minha primeira competição eu assisti o Máximo como Pro. Eu era amador, eu assisti ele como Pro. E no mesmo ano nós já conseguimos competir e nós não tivemos uma diferença pontual tão grande assim. Então os treinos deram para valer. Depois nós tivemos o Mundial. No Mundial estavam os dois também, mas dessa vez quem ganhou o Mundial foi o rapaz americano que eu falei, que é o Chris Elkins, né? Então de lá para cá nós estamos sempre em contacto e falamos e tal. Em breve há uma competição? Sim. Sei que prepara-te para se calhar uma das competições. Pronto, assim, o calendário já está praticamente completo, né? Porque as federações vão lançando as datas para este ano. Existem competições, as competições o calendário daquilo que são as competições começa em abril. Tem competição em abril no Brasil, depois tem em maio também. Por exemplo, este ano tem Taiwan, tem Hong Kong, tem Japão, tem Alemanha, França, Espanha, tem os Estados Unidos e tem também no Brasil. Vai participar em algumas delas? Não, eu gostaria de poder participar no máximo possível, mas é uma questão que tem que ser associada em termos de disponibilidade financeira e também a questão da disponibilidade laboral, né? Porque, como eu disse no início, as competições não acontecem aqui em Angola, acontecem fora. Provavelmente eu compita em Angola, não é certo ainda porque pelo calendário é um período que eu vou estar a trabalhar e vou ter que discutir isso também com a minha equipa de treinadores e ver qual é a estratégia que nós vamos montar.
Até porque eu também estou a dar um suporte neste evento, então pronto, vamos ver como é que isso fica e pronto, vamos ver como é que é. Mas o mais certo, ou seja, o foco deste ano, a competição principal é o Mundial. Ok. No ano passado eu fiquei em terceiro lugar, então a ideia é ver se conseguimos manter ou melhorar o resultado, sempre pensando no Este ano o campeonato vai se passar onde? Ou seja, o Mundial? O Mundial vai ser nos Estados Unidos. O ano passado foi em Seattle, este ano vai ser em Boston. Então a ideia é preparar-se para isso e ver como é que... Vai trabalhar para... Já começamos a trabalhar para o melhor, já começamos a trabalhar. Esperamos que consiga o primeiro lugar, obviamente. Vai ser algo épico. Não sei se já mencionou qual é a sua categoria? Mente físico. Mente físico. Mente físico. Boa. Pronto, a conversa está muito boa, mas infelizmente o vídeo senão vai se alongar. Ok. Quais são os últimos detalhes? Fazemos mais vídeos quando necessário for. Quais são os últimos detalhes que gostaria de mencionar assim, antes de terminarmos o vídeo? Antes de terminar o vídeo, a primeira coisa que eu vou dizer, pessoal, cliquem no sininho, sigam o trabalho, é nacional, é bom, e o trabalho dele e o meu trabalho só cresce com a vossa contribuição. Muitas das vezes nós, e isso é uma coisa que não são só vocês, eu digo nós porque eu também já fiz isso e chegou uma altura em que eu virei a chave. Nós acabamos por dar muito valor ao trabalho desenvolvido por pessoas de fora. Quando digo de fora, digo sim, de fora do nosso continente, fora do nosso país, que não é errado, é bom, sim, mas o errado é nós não valorizarmos o trabalho de quem está aqui do lado, de quem nós conseguimos ter contacto, de quem nós podemos ajudar diretamente, de quem vai poder responder, de quem nós vamos poder ver crescer, fazer crescer e crescer juntos. Então, chegou a hora de nós estarmos unidos, como um só povo, uma só nação, como todas as nacionalidades de países da língua oficial portuguesa. Nós conseguimos fazer e nós só vamos crescer, porque se nós continuarmos voltados somente a dar mérito e props para quem nem sequer sabe que nós existimos e tal, nós nunca vamos crescer. Então, a primeira dica é, vamos valorizar aqueles que são nossos, vamos fazer o mercado local e o mercado daqueles que estão próximos crescer. A segunda dica é, fisiculturismo é muito bom, mas melhor ainda é vocês fazerem a musculação, não no intuito de competir, mas porque é realmente importante. A nossa vida, a musculação tem um peso muito grande na nossa vida. E à medida que a nossa idade vai aumentando, nós passamos a sentir cada vez mais a necessidade de termos uma musculatura desenvolvida. Não estou a falar a nível de competição nem nada, mas termos a nossa musculatura minimamente desenvolvida irá nos prevenir de muitas lesões no futuro, porque, como é sabido, à medida que a nossa idade aumenta, nós nos tornamos mais frágeis. Certo. E quem sofre muito é o nosso esqueleto, né? Por isso é que nós vemos que as pessoas de idade avançada, muitas das vezes, partem os membros por ter escorregado, por ter batido isso. Então, mantenham a musculação. Isso vai vos ajudar a estar mais fortes, a evitar doenças, ou seja, hajam na prevenção, que vocês não se vão arrepender. Parem de pensar que, não, eu vou fazer musculação, vou ficar um monstro. Não, para ficar um monstro leva mesmo tempo, e não é da noite para o dia. Não, eu se treino fico muito grande. Não é assim tão taxativo. Yeah. E procurem algo que vocês gostem. Nem todo mundo vai ser fisiculturista, nem todo mundo vai ser jogador de futebol, nem todo mundo vai ser jogador de vôlei. Procurem a vossa paixão, acreditem nos vossos sonhos, sigam os vossos instintos. Quando vocês precisarem de ajuda, peçam ajuda, não se sintam envergonhados, porque sozinhos nós podemos até chegar, mas se calhar vamos levar mais tempo do que procurar alguém que já lá está ou que a caminho está. E pronto. Esse conselho especificamente para mim e para o meu realizador, vamos aumentar aí a massa. É isso. Muito obrigado, Sr. Adão. Já agora, deixa as suas redes sociais, se calhar as pessoas... Ok, pessoal, vocês me vão poder encontrar no Instagram e Facebook, é Adão Martins _oficial.
underline, o pessoal no Brasil chama underline, nós aqui chamamos underscore em Underscore, Angola, é Adão Martins Oficial. E também vocês vão poder encontrar conteúdo no amfit underscore ou underline oficial. Também tem a página do 26 Gym, que é o espaço em que nós estamos aqui a desenvolver essa matéria, e mais para frente vocês vão poder conhecer o espaço. E é isso. Muito obrigado. Obrigado então, pessoal, vocês que estão aí do nosso lado a nos acompanhar. Muito obrigado pela vossa audiência. Eu sou Jorge Zaidas. Tivemos uma conversa com Adão Martins, que está em preparação para a participação no Mundial próximo, né, no Certo. caso. Então, nós vamos precisar da vossa garra, vamos precisar do vosso apoio. Sigam as redes sociais do Adão Martins, sigam as nossas redes sociais, Cadilo TV, subscrevam o nosso canal, ativem o sininho das notificações para que possam receber os próximos conteúdos. Portanto, por agora é tudo e despeço-vos com um muito obrigado. Até já. Obrigado, pessoal. Estamos juntos e não se esqueçam, juntos somos mais fortes e vamos mais longe. Hala. Obrigado. Estamos juntos.